O cálculo é, sem dúvida, a técnica mais poderosa em matemática. Seus dois problemas centrais são fáceis de descrever. Primeiro, o problema do gradiente, encontrar o gradiente em qualquer ponto da curva. O segundo é o problema da área, encontrar a área sob a curva. A solução desses problemas foi inventada na Europa, no século XVII, mas esse processo não foi simples. Envolveu matemáticos de países como França, Inglaterra e Alemanha, e gerou muita controvérsia sobre quem teria sido o primeiro. Pierre de Fermat era magistrado no sul da França e um matemático amador. Isaac Newton foi o inventor inglês do cálculo. Leibniz era multifacetado, mas o mais impressionado é o fato de se corresponder com mais de 1000 pessoas. Pierre Fermat, Isaac Newton, Gottfried Leibniz. Todos em algum momento receberam o crédito pela invenção do cálculo. Nenhum deles viu o cálculo como é visto hoje, mas todos foram fundamentais na sua criação. Nossa história começa no século XVII, quando a França era o centro do mundo matemático. Jeanne Pfeffer é historiadora do Centro Alexandre Koyle, em Paris. Jeanne, pode falar sobre os matemáticos franceses da época? Sim, primeiro, René Descartes foi um grande matemático e filósofo. Instruído pelos jesuítas de La Fléchère, tinha uma renda privada, assim pôde viajar pela Europa. Serviu os exércitos holandês e alemão e, após 1628, morou na Holanda, onde inventou a geometria analítica. Para Descartes, a matemática era apenas parte de algo maior, uma forma de adquirir conhecimento confiável, através de métodos confiáveis para soluções de problemas. Por exemplo, para resolver problemas de matemática, deve usar coordenadas, álgebras, equações e assim por diante. Descartes resolveu o problema de gradiente e área? Não, mas contribuiu muito. Abriu caminho criando a geometria analítica, mas havia outro homem nos bastidores, o advogado Pierre de Fermat, de Toulouse. Tinha paixão por matemática e contribuiu muito para ela. Em 1629, assim como Descartes, aplicou geometria analítica para encontrar pontos máximos e mínimos das curvas. Jeanne mostrou algumas ideias de Fermat para encontrar máximos e mínimos. Deixe-me mostrar. Fermat apresentou um algoritmo, um procedimento mecânico, sem nenhuma justificativa. Vejamos um exemplo que Fermat também apresentou. Você tem uma curva, y é igual a 2x² menos x ao cubo. A curva pode ter um máximo em x. X mais a é um valor próximo. Os dois valores de y são quase iguais, conforme a figura. Fermat iguala as expressões, resultando nessa equação. Após alguma manipulação, passa a negligenciar os termos em A, porque A é infinitamente pequeno. O resultado é esta equação. Há um máximo se x é igual a 4/3. Então ele sabia encontrar tangente. Vou mostrar-lhe outro exemplo. Fermat considera uma parábola sobre um eixo horizontal e quer construir uma tangente à parábola no ponto B. A maneira euclidiana de construir linhas retas exige um segundo ponto. Então, Fermat tenta encontrar a interseção E com o eixo horizontal, portanto, deve encontrar o comprimento E menos C. Considera um segundo ponto F na tangente, muito próximo de B e muito próximo da parábola. A distância entre a tangente e a parábola é muito pequena. Novamente, Fermat pode adequar os dois valores para y. Após nova manipulação, pôde aplicar o mesmo algoritmo.
E a resposta é que a subtangente E menos C é o dobro do comprimento de D menos C. Então ele sabia encontrar tangente. Sim, mas também desenvolveu um método notável para o cálculo da área sob a curva y é igual a x elevado a n. Ele divide o eixo x por um determinado número de pontos x. Exemplo, e ao quadrado de x e assim por diante, com e menor que 1. E constrói retângulos sobre os pontos x, ex e assim por diante. E pode calcular as áreas desses retângulos. As áreas dos retângulos formam uma sequência geométrica infinita, e Fermat foi capaz de calcular essa soma. Ele define que E é igual a 1 e todos os retângulos são infinitamente finos. A soma desses retângulos infinitamente finos é igual a x elevado a n mais 1 dividido por n mais 1. Então ele sabia encontrar tangentes. Não, ele não poderia, porque fazia perguntas geométricas. Olhava a construção da tangente de uma forma e a construção da área de outra forma. Para a tangente, procurou um segundo ponto para traçar a linha. E para a área sobre a curva, construiu uma sequência de retângulos. Portanto, mesmo seus métodos sendo algébricos, fez perguntas geométricas, então não poderia fazer esta relação. Fermat comunicou suas descobertas? Sim, enviou os resultados para Mersenne, um frei de Paris, que divulgou os resultados entre a comunidade matemática. Em particular, Mersenne contou a Descartes os métodos de Fermat. Descartes criticou muito, mas aceitou os métodos de Fermat. Fermat também escreveu para o Wales, da Inglaterra, fazendo perguntas muito difíceis sobre a teoria dos números, para testar seu conhecimento matemático. John Wallis era um matemático muito completo e especialista em muitos assuntos como códigos e decifragem. Jeremy Gray, matemático historiador da Open University. Wallis era professor de matemática em Oxford. Escreveu um livro sobre cônicos e em 1665 escreveu o Arithmetica Infinitorium, a aritmética do infinito. Neste livro mostrava coisas muito importantes. Havia a fórmula para a área onde y é igual a x elevado a m para sucessivos valores de m. O resultado é menos 1. Introduziu o símbolo Nemli-Scata para infinito. Inventou e fez uso sistemático de variações de frações de potências de x. O livro Wallis influenciou um dos criadores do cálculo, Isaac Newton. Newton nasceu em 1642, uma década depois de Fermat descobrir e encontrar áreas e gradientes. Veio estudar aqui, no Trinity College de Cambridge, em 1661. Isaac Newton estudou as obras de matemáticos de renome, incluindo Descartes e o holandês Christian Huygens. As aulas de Isaac Brown, professor de matemática da época, ensinaram a Newton sobre a óptica e os métodos de Fermat com gradientes, mas a vida na Inglaterra no século XVII às vezes era precária. Em 1665 e 1666 foi a época de grande praga na Inglaterra e o Trinity College foi fechado. Então Newton voltou para casa, em Lincolnshire, que acabou sendo seu período mais produtivo, porque lá fez sua incrível descoberta do teorema binominal, relacionado aos problemas de área e de gradiente. Newton leu o livro de Wallis sobre a aritmética dos infinitos e teve uma nova ideia: expressar respostas com séries infinitas de potências de x. Wallis quis encontrar a área sob a curva da equação y igual a 1 menos x ao quadrado, com tudo isso elevado a meio, no intervalo de x igual a 0 até x igual a 1. Newton fez muito melhor. Conseguiu encontrar a área de x igual a 0 para qualquer intervalo. Digamos este.
Expressou a resposta com uma série infinita de potências de x, o que é incrível. No início, seus métodos pareciam com os de Wallace, um trabalho de dedução, mas logo descobriu que poderia fazer uso sistemático da série infinita e assim descobriu o teorema geral do binômio. O binômio para valores inteiros de n já era conhecido. Era uma expressão com um número finito de termos. Enquanto n diminui, o número de termos e o denominador aumentam. Newton descobriu a expressão para valores arbitrários do expoente. Por exemplo, 1 sobre 2. O expoente ainda diminui enquanto o denominador irá aumentar. Porém, agora a expressão é infinita e nunca para. Por que as potências fracionárias são tão importantes? Newton usou seu método de séries infinitas para resolver problemas de área e gradiente de todos os tipos de curvas, incluindo expoentes fracionários. No decorrer do processo, descobriu algo muito importante. Em uma curva como esta, com expoente fracionário y igual a x elevado a meio, Newton investigou a área sob a curva de zero para qualquer valor de x, que neste caso era 2 sobre 3x elevado a 3 sobre 2. Estando feliz com expoentes fracionários, descobriu como encontrar a taxa de mudança da área curva. Descobriu que a taxa de mudança da área da curva em x era igual à altura da curva original, y igual a x elevado a meio. Então, descobriu como ir do problema de área para de gradiente, e vice-versa. Isto é o que chamamos de teorema fundamental do cálculo. Então Newton encontrou áreas olhando taxas de mudança? Exatamente, isso é importante, porque é difícil encontrar áreas, mas encontrar taxas de mudança é fácil. Então Newton poderia resolver problemas difíceis, como os de área, através de soluções para problemas fáceis de E gradiente. como Newton registrou seus resultados? Havia muito segredo, mas Newton comunicou seus resultados aos amigos e em 1676 escreveu uma carta a Leibniz descrevendo seu feito, mas os principais resultados aparecem na forma de 40 siglas, o que não dizia nada a Leibniz, e esse é o ponto, porque Newton reivindica as descobertas sem dizer o que elas são. Logo depois, Wallace circula algumas coisas que Newton havia descoberto, e em 1687, Newton finalmente publica. Publicou seu grande livro, O Principia Mathematica, que aplica a geometria ao estudo do sistema solar e muitos outros temas da matemática aplicada. Agora Newton falava em fluxões e fluentes para cálculo, e o livro fala da razão entre os movimentos de fluxões e fluentes. Só que é um conceito limitado, se comparado ao cálculo atual. Na verdade, o Principia não é escrito na linguagem do cálculo. Há um pouco de cálculo, mas é um livro de geometria. Infelizmente, a escrita de Newton estava cheia de conceitos difíceis e também usou notação muito específica. Uma versão mais clara dessas ideias surgiu em outro lugar da Europa. Neil Jenkins é historiador de matemática da Universidade de Essen, na Alemanha. Pode nos falar um pouco sobre a vida de Leibniz? Bom, ele nasceu em 1646 e veio para a Universidade de Ludwig em 1661. Era talentoso em muitas áreas, como filosofia, teologia, línguas, direito e matemática. E aos 20 anos foi convidado para ser professor na Universidade de Altdorf, mas recusou, preferindo se tornar um diplomata. E por que se interessou por esses problemas? Bom, ele estava em uma missão diplomática em Paris em 1672 e em Paris conheceu Christian Huygens, que era um famoso físico na época e também um matemático muito bom. E Leibniz estava ansioso para aprender matemática com ele, então Huygens recomendou estudar as obras de outros matemáticos, principalmente Pascal.
E depois de trabalhar muito, em 1605, criou seu próprio algoritmo para determinar tangente às curvas. E a área sob a curva. Niels me explicou a visão de Leibniz. Ele criou um modelo retilíneo para analisar linhas curvas. Considerou toda linha curva como um polígono com infinitos lados, infinitamente pequenos. Bom, neste exemplo, temos dois pontos conectados através de um segmento de reta. E este segmento é infinitamente pequeno. Temos as coordenadas y dos dois pontos e temos as coordenadas x. E agora podemos determinar a tangente. A reta tangente é a extensão deste segmento infinitamente pequeno. Portanto, temos essa linha tangente. E Leibniz, assim como outros, chamou este segmento de subtangente. Portanto, temos a coordenada y e a coordenada x. E para este segundo ponto, temos outras coordenadas y e x. E a diferença entre as coordenadas y é a diferença de y. E a diferença entre as coordenadas x é a diferença de x. Portanto, realmente são diferenças. Agora é fácil determinar a tangente. Há dois triângulos que são semelhantes, e este triângulo é finamente pequeno, e este triângulo finito aqui. Portanto, a proporção dy dx é igual y t. E quanto à área sob a curva? Para o problema da área sobre a curva, novamente aplicou o modelo retilíneo. Temos a sequência de pontos infinitos da curva e temos todas essas coordenadas. E em seguida introduzimos uma função de z, a quantidade z. Z designa a área sobre a curva. E Leibniz calculou a diferencial ou a diferença de z. Aqui temos a coordenada de x e a coordenada de y. E a diferencial é a diferença entre a área da origem e esse ponto, menos a área da origem e este ponto. Então, a diferencial é esta faixa sobreada. E a diferença entre essas duas coordenadas é dx. E até aqui, dy. E dz é exatamente a diferença das duas áreas, que é a faixa sombreada. E podemos calcular isso com dz igual y dx. Mas ao escrever essa equação, ignoramos este triângulo infinitamente pequeno, mas podemos demonstrar que é infinitamente menor que o retângulo, formado por y e dx. Então, isso é correto para esse cálculo. E agora, ao somar todos os dz, o resultado será a área. A soma é simplesmente nosso z. E isso é igual à soma de todos os y dx e este sinal de integral que estamos acostumados. É derivado do s.
e com isso derivamos o teorema fundamental. Leibniz inventou o sinal de integral, que é usado ainda hoje. É um S muito esticado porque viu o processo como soma. E também inventou a letra D para as diferenças ou diferenciação. E de fato, essa notação tornava o cálculo muito fácil. Assim, rapidamente encontrou regras para a diferenciação, como regras do produto e quociente, e ao mesmo tempo comunicava-se com Newton, trocando resultados e perceberam que ambos conseguiam derivar teorias para seno, logaritmo e outros semelhantes. Mas Leibniz sabia que seria importante publicar os resultados. Portanto, publicou sua descrição do cálculo diferencial em 1604 no jornal Acta Eruditum. Era um jornal que havia ajudado a fundar anos antes, e continuou publicando trabalhos neste jornal pelos anos seguintes. Nesse contexto, houve uma disputa sem sentido entre os partidários de Newton e os partidários de Leibniz sobre quem inventou o cálculo primeiro. Como vimos, ambos tiveram destaque na criação do cálculo, mas outros também contribuíram. Descartes, Ernest, Leibniz, Barrow e Pascal, todos foram importantes. Foi um esforço verdadeiramente internacional, iniciado por Descartes e Fermat no início do século XVII. Foi desenvolvido nos séculos seguintes por outros matemáticos franceses. E nem mencionamos James Gregory, foi um matemático escocês. Em 1688 publicou um trabalho semelhante ao de Newton e Leibniz, e estava na Itália, mas era ainda mais difícil de ler e não foi muito apreciado na época. A disputa entre Newton e Leibniz tornou-se ainda mais amarga, contribuiu para uma divisão entre matemáticos ingleses e europeus. A notação DI dividido por DX não foi usada na Inglaterra até a década de 1820, e só depois de uma campanha que envolveu Charles Babbage, o inventor da calculadora mecânica, finalmente foi introduzida na matemática inglesa. Até lá, muito depois da morte de Newton e Leibniz, mais uma notação foi desenvolvida, onde nossa história começa, na França. No início do século XIX, uma nova notação foi introduzida por Lagrange em Paris, que era novamente o centro do universo matemático. Lagrange chamou o gradiente de derivada de f e denominou f' de x. Hoje, as notações dy dx e f' de x são usadas quase igualmente. O resultado dessas novas ideias é o cálculo de hoje. Se quisermos encontrar o gradiente em qualquer ponto da curva, usamos a notação de derivada f' de x ou dy sob dx. E para muitos casos existem fórmulas padrões. Além disso, se quiser encontrar a área sob a curva, uso o longo S de Leibniz, a notação integral. E novamente, há muitas fórmulas padrões. O incrível é que os dois estão relacionados. Na verdade, para encontrar a fórmula da área, uso o inverso da fórmula do gradiente. E foi isso que Leibniz e Newton descobriram. Há um trecho do Principia no final do prefácio que gosto muito, quando Newton diz: "E eu sinceramente imploro que o que eu fiz possa ser lido com paciência, e que o meu trabalho em um assunto tão difícil possa ser examinado, não tanto com vista à censura, como para corrigir os seus defeitos."